O silêncio de Marte é um véu tecido com bilhões de anos de poeira vermelha, radiação implacável e a aparente ausência de vida. Desde que nossos olhos se voltaram para o planeta vizinho, a questão persistiu: estamos sozinhos? A resposta, sussurrada em dados anômalos e imagens intrigantes, pode estar enterrada sob a superfície desolada. Não estamos falando de micróbios hibernando em aquíferos subterrâneos, mas de algo muito mais audacioso, muito mais impactante: os restos de uma civilização perdida, uma sociedade marciana que floresceu e depois desapareceu, deixando para trás apenas fragmentos enigmáticos. Nossa obsessão com Marte não é nova. Das especulações de Percival Knowles sobre canais artificiais no século XIX, às missões robóticas modernas, o planeta vermelho sempre acenou como um espelho, refletindo nossas esperanças e medos sobre o futuro da humanidade. Mas, agora, a busca transcendeu a simples descoberta de água ou a possibilidade de colonização. Uma nova onda de evidências, obtida através de análises de dados de satélites e expedições robóticas, sugere que Marte pode ter sido, em um passado distante, o lar de uma civilização tecnologicamente avançada. Imagine a vastidão de vales marineres, o Grand Canyon de Marte, não como uma maravilha geológica puramente natural, mas como uma cicatriz colossal, talvez o resultado de um cataclismo de proporções planetárias. Considere as formações rochosas geométricas encontradas em Sidônia, outrora descartadas como meros truques de luz e sombra, agora reexaminadas com novas ferramentas de análise de imagem, revelando padrões complexos que desafiam explicações naturais. E os artefatos, imagens de objetos estranhos encontrados em várias partes do planeta que se assemelham a ferramentas, estruturas e até mesmo esculturas, pequenos fragmentos de um quebra-cabeça cósmico que estamos apenas começando a montar. O quebra-cabeça marciano não é apenas uma questão de curiosidade científica. Se uma civilização marciana realmente existiu, o que aconteceu com ela? O que causou seu declínio? E, mais realmente importante, existem lições em sua história que podem nos ajudar a evitar um destino semelhante na Terra? A busca por respostas nos leva a uma jornada através de dados científicos, documentos desclassificados e teorias controversas, explorando a possibilidade de que Marte não seja apenas um planeta morto, mas um espelho do nosso próprio futuro potencial. Esta não é uma história de invasões alienígenas ou de pequenos homens verdes, é uma investigação sobre a possibilidade de que a vida, incluindo a vida inteligente, possa ser muito mais comum no universo do que imaginamos. É uma exploração das origens da vida, da evolução da tecnologia e da fragilidade da civilização. E é um aviso, sussurrado pelas areias vermelhas de um planeta morto, de que o futuro da humanidade pode depender de nossa capacidade de aprender com os erros do passado, mesmo que esse passado esteja enterrado em outro mundo. A narrativa que se desenrola não é apenas sobre Marte, mas sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar no cosmos. É sobre a busca incessante pela verdade, mesmo quando essa verdade desafia tudo o que acreditamos saber. Prepare-se para questionar as certezas, para explorar o desconhecido e para confrontar a possibilidade de que a história da vida no universo seja muito mais complexa e surpreendente do que jamais ousamos imaginar. Tá gostando da história? Então deixa o like para fortalecer o canal e mostrar que você quer mais mistérios como esse. Ainda que a busca por vestígios de uma civilização marciana antiga pareça uma empreitada moderna, a semente da curiosidade foi plantada há muito tempo. Remonta a relatos de observações estranhas, ecos de fenômenos inexplicáveis que persistiram através dos séculos, muito antes de sondas espaciais e satélites orbitarem o planeta vermelho. Essas narrativas, muitas vezes relegadas ao folclore ou à ficção científica, podem, na realidade, conter fragmentos de uma verdade esquecida. Desde a antiguidade, o céu noturno tem sido palco de admiração e mistério. Relatos de objetos luminosos, manobras aéreas inexplicáveis e fenômenos celestes incomuns permeiam registros históricos de diversas culturas. Na Roma antiga, por exemplo, Plínio o Velho descreveu escudos flamejantes cruzando os céus.
Na Idade Média, crônicas relatam navios aéreos misteriosos, avistados por camponeses e nobres. Embora muitas dessas observações possam ser atribuídas a meteoros, fenômenos atmosféricos ou interpretações errôneas de eventos naturais, algumas permanecem inexplicáveis, sugerindo a possibilidade de que algo mais estivesse acontecendo, algo que desafiava a compreensão da época. Posteriormente, o século XIX testemunhou um aumento no interesse por Marte, impulsionado pelas observações de Giovanni Schiaparelli, que mapeou canais na superfície do planeta. Essas canali, como ele as chamou, foram erroneamente interpretadas por Percival Lowell como obras de engenharia de uma civilização marciana, alimentando a imaginação popular e inspirando uma onda de especulação sobre a vida em Marte. Embora a existência desses canais tenha sido posteriormente desacreditada, a ideia de uma sociedade marciana avançada já havia se enraizado na cultura popular. No entanto, além das teorias especulativas e das interpretações equivocadas, existem relatos mais concretos que merecem atenção. Documentos militares desclassificados, por exemplo, revelam que as forças armadas de diversos países investigaram OVNIs desde o início do século XX. Esses projetos, muitas vezes mantidos em segredo, coletaram dados sobre objetos voadores não identificados que desafiavam a tecnologia conhecida. Embora muitos desses casos tenham sido explicados como aeronaves experimentais ou fenômenos naturais, uma porcentagem significativa permanece sem solução, levantando a possibilidade de que algo mais esteja envolvido. Ademais, relatos de pilotos e astronautas oferecem perspectivas únicas sobre o fenômeno OVNI. Esses indivíduos treinados, observadores experientes e com profundo conhecimento de aeronaves e fenômenos atmosféricos, relataram ter visto objetos voadores com características que desafiam as leis da física e a tecnologia terrestre. Seus testemunhos, muitas vezes dados sob juramento, acrescentam peso à ideia de que algo estranho está acontecendo em nossos céus. Essa história merece ser conhecida. Compartilha com alguém que também ama um bom mistério. Portanto, antes de nos concentrarmos exclusivamente nas evidências encontradas em Marte, é crucial reconhecer que a história da observação de fenômenos aéreos inexplicáveis é longa e complexa. Esses relatos, que abrangem séculos e culturas, podem conter pistas valiosas sobre a natureza do fenômeno OVNI e sua possível conexão com a busca por vida em outros planetas. A história está repleta de exemplos de descobertas científicas que foram inicialmente rejeitadas ou ridicularizadas apenas para serem posteriormente comprovadas. Talvez a chave para desvendar o mistério de Marte esteja em reexaminar essas antigas narrativas, com uma mente aberta e uma nova perspectiva, buscando padrões e conexões que possam ter sido negligenciados no passado. Agora, reflita sobre como essa longa história de observações pode influenciar nossa interpretação das evidências que encontramos em Marte. A narrativa sobre Marte frequentemente ignora um ator crucial, a intrincada teia de agências governamentais e iniciativas secretas que moldaram nossa percepção do planeta vermelho. Mais do que simples exploração científica, a busca por Marte transformou-se num palco geopolítico, onde a informação é moeda de troca e o sigilo uma arma estratégica. A existência de projetos governamentais obscuros, dedicados ao estudo de fenômenos anômalos e à análise de dados marcianos, levanta questões perturbadoras sobre o que o poder público realmente sabe e o quanto está disposto a revelar. Conquanto a NASA seja a face pública da exploração espacial americana, outras agências, como a DIA, Defense Intelligence Agency, e a NRO, National Reconnaissance Office, desempenham um papel fundamental na coleta e análise de informações sobre Marte. A utilização de satélites espiões e tecnologias de vigilância avançadas permite a essas agências obter imagens de altíssima resolução da superfície marciana, muito além do que é disponibilizado ao público. Estas imagens, muitas vezes, revelam detalhes intrigantes que são cuidadosamente omitidos das divulgações oficiais. De fato, a história da ufologia está repleta de alegações sobre acobertamentos governamentais e manipulação de informações. Documentos desclassificados, obtidos através de pedidos de acesso à informação, revelam que o governo americano investigou seriamente o fenômeno OVNI durante décadas, através de projetos como o Project Blue Book.
Embora este projeto tenha sido oficialmente encerrado em 1969, muitos acreditam que as investigações continuaram em segredo, sob a égide de agências com maior poder e discrição. Além disso, a divulgação de vídeos e relatos de pilotos militares, como os vídeos Flare 1, Gimbal e Go Fast, que mostram objetos voadores não identificados realizando manobras impossíveis para a tecnologia conhecida, reacendeu o debate sobre a transparência governamental em relação ao fenômeno OVNI. A criação da ARO, All Domain Anomaly Resolution Office, pelo Pentágono, para investigar OVNIs, demonstra que o governo americano está levando o assunto a sério, embora a extensão e a profundidade dessas investigações permaneçam envoltas em mistério. Agora, considere como essa cultura de sigilo pode afetar nossa compreensão de Marte. Se o governo americano ou qualquer outro governo com capacidade de exploração espacial possuir informações sobre evidências de vida passada ou presente em Marte, qual seria o impacto na sociedade? A revelação dessa informação poderia abalar as estruturas religiosas, filosóficas e científicas da civilização humana. Seria o mundo capaz de lidar com a verdade? Entretanto, a omissão da verdade, por mais bem intencionada que seja, pode ter consequências ainda mais graves. Ao reter informações sobre os segredos de Marte, o governo impede que a comunidade científica explore plenamente as possibilidades e os perigos que o planeta vermelho pode representar. A busca pela verdade exige transparência e colaboração, não sigilo e manipulação. Afinal, o futuro da humanidade pode depender de nossa capacidade de compreender a história de Marte e as lições que ela pode nos ensinar. Diante disso, será que não está na hora de exigirmos maior transparência por parte de nossos governos em relação à exploração espacial e ao fenômeno OVNI? A narrativa marciana, contudo, ganha uma dimensão visceral ao considerarmos os relatos de testemunhas, indivíduos que afirmam ter tido contato direto ou indireto com a realidade extraterrestre, seja através de avistamentos, experiências de abdução ou até mesmo comunicação telepática. Embora a credibilidade desses relatos seja frequentemente questionada e sujeita a escrutínio, a persistência e a consistência de certos temas recorrentes em diferentes narrativas exigem uma análise cuidadosa e isenta de preconceitos. É certo que o campo da ufologia está repleto de charlatões e indivíduos com problemas psicológicos, mas descartar todos os relatos de testemunhas como meras fantasias ou fraudes seria negligenciar a possibilidade de que alguns desses indivíduos possam estar genuinamente relatando experiências reais, ainda que difíceis de explicar dentro do nosso atual paradigma científico. Afinal, a história da ciência está repleta de exemplos de fenômenos que foram inicialmente considerados impossíveis ou absurdos apenas para serem posteriormente comprovados através de novas descobertas e tecnologias. Dentre os relatos mais intrigantes, destacam-se aqueles que descrevem encontros com seres de aparência humanoide originários de Marte ou de outros sistemas estelares que teriam compartilhado informações sobre a história do planeta vermelho, a natureza da realidade e o futuro da humanidade. Essas narrativas, muitas vezes, relatam a existência de uma antiga civilização marciana que teria atingido um alto nível de desenvolvimento tecnológico e espiritual, mas que teria sido destruída por um cataclismo ambiental ou por uma guerra nuclear. Ademais, algumas testemunhas relatam ter tido acesso a tecnologias marcianas avançadas, como dispositivos de cura, sistemas de propulsão antigravitacionais e armas de energia, que teriam sido utilizadas para fins pacíficos ou bélicos. Esses relatos, embora difíceis de verificar, levantam questões interessantes sobre o potencial da tecnologia extraterrestre e os riscos associados ao seu uso indevido. Agora, reflita sobre como a psicologia humana pode influenciar a interpretação dessas experiências. A memória é falível e suscetível a distorções, e as crenças pessoais podem moldar a forma como percebemos e recordamos os eventos. É crucial, portanto, analisar os relatos de testemunhas com um olhar crítico, levando em consideração fatores como a idade, o histórico pessoal, o estado emocional e a possível influência de sugestões externas. Entretanto, mesmo com todas as ressalvas, a persistência de certos temas recorrentes nos relatos de diferentes testemunhas que não tiveram contato prévio entre si sugere que algo mais pode estar acontecendo.
A possibilidade de que alguns desses relatos sejam genuínos merece ser investigada com seriedade e rigor científico, utilizando métodos de análise psicológica, neurológica e forense para determinar a veracidade e a credibilidade das informações fornecidas. Afinal, a busca pela verdade exige uma mente aberta e a disposição de considerar todas as possibilidades, mesmo aquelas que desafiam nossas crenças mais arraigadas. Será que estamos dispostos a ouvir o que as testemunhas têm a dizer, mesmo que suas histórias nos pareçam incríveis ou perturbadoras? A busca por respostas em Marte inevitavelmente nos conduz a um labirinto de teorias, cada qual tentando decifrar os enigmas do planeta vermelho sob uma lente distinta. Longe de uma visão monolítica, a paisagem teórica marciana é um mosaico complexo, onde hipóteses científicas coexistem com especulações que desafiam os limites da nossa compreensão atual. É crucial, portanto, navegar por este terreno com um senso crítico apurado, discernindo entre o plausível e o puramente conjectural. Em contrapartida, a ideia de uma civilização marciana extinta por cataclismos naturais ou guerras, algumas teorias propõem um cenário mais sutil, uma migração em massa. Imagine que diante de mudanças ambientais drásticas, como a perda da atmosfera e a escassez de água, os habitantes de Marte tenham optado por abandonar o planeta, buscando refúgio em outro sistema estelar. Talvez a Terra, em um passado remoto, tenha sido o destino escolhido e os marcianos se integraram à população humana, transmitindo seus conhecimentos e tecnologias. Essa hipótese, embora controversa, oferece uma explicação para a presença de certos elementos culturais e tecnológicos em diversas civilizações antigas que parecem destoar do contexto histórico. Por outro lado, há quem defenda a existência de portais dimensionais em Marte, pontos de acesso para outras realidades ou universos paralelos. Segundo essa perspectiva, as anomalias detectadas na superfície do planeta não seriam vestígios de construções físicas, mas sim manifestações de energias ou entidades provenientes de outras dimensões. Essa teoria se conecta com relatos de experiências fora do corpo e projeções astrais, que sugerem a possibilidade de que a consciência humana possa transcender as limitações do espaço-tempo. Em adição, a hipótese da panspermia dirigida levanta a possibilidade de que a vida na Terra tenha sido semeada por seres inteligentes de Marte. Imagine que, percebendo o declínio inevitável de seu planeta, os marcianos tenham enviado sondas espaciais contendo material genético para a Terra, com o objetivo de dar continuidade à vida em outro mundo. Essa teoria explica a semelhança entre o DNA humano e o de outras formas de vida na Terra, além de fornecer uma justificativa para a existência de um código genético universal. Agora, considere como as limitações da nossa tecnologia atual podem influenciar a nossa interpretação dos dados marcianos. A resolução das imagens obtidas por satélites e sondas espaciais pode ser insuficiente para revelar detalhes importantes, e os algoritmos de análise de dados podem estar programados para ignorar padrões que não se encaixam nas nossas expectativas. É possível que estejamos olhando para as evidências de uma civilização marciana extinta, mas não as reconhecemos, porque não sabemos o que procurar. Dessa forma, é fundamental manter uma postura aberta à possibilidade de que a verdade sobre Marte seja muito mais complexa e surpreendente do que imaginamos. A ciência, afinal, é um processo contínuo de descoberta e revisão, e as teorias que hoje nos parecem absurdas podem se tornar a realidade de amanhã. A chave para desvendar os segredos do planeta vermelho reside na nossa capacidade de questionar as certezas, explorar o desconhecido e abraçar a possibilidade de que o universo seja muito, muito mais vasto e misterioso do que jamais ousamos sonhar. A exploração de Marte, contudo, transcende a mera busca por sinais de vida pretérita ou a especulação sobre civilizações perdidas. A relevância intrínseca reside na oportunidade ímpar de examinar in situ um laboratório planetário natural, onde processos geoquímicos e atmosféricos distintos da Terra podem fornecer insights cruciais sobre a evolução da vida e a habitabilidade planetária em geral.
Afinal, Marte, em sua desolação aparente, pode conter as chaves para desvendar os mistérios da origem da vida e a probabilidade de sua existência em outros cantos do cosmos. Diferentemente da Terra, com sua tectônica de placas ativa e ciclo hidrológico dinâmico, Marte apresenta uma geologia relativamente estática e uma atmosfera tênue, o que permite a preservação de registros geológicos antigos e a análise de processos atmosféricos em um estado menos complexo. A ausência de uma camada protetora de ozônio, por exemplo, expõe a superfície marciana à radiação ultravioleta intensa, simulando as condições primordiais da Terra, quando a vida ainda não havia desenvolvido mecanismos de proteção contra a radiação solar. Ao estudar a química da superfície marciana e a interação da radiação com os compostos orgânicos presentes no solo, podemos obter informações valiosas sobre a abiogênese, o processo pelo qual a vida surgiu a partir de matéria não viva. Ademais, a descoberta de metano na atmosfera marciana, um gás associado à atividade biológica, levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de vida microbiana subterrânea. Embora o metano possa ter origem geológica, a sua concentração variável ao longo do tempo e do espaço sugere uma fonte biológica potencial. A análise da composição isotópica do metano, juntamente com a busca por outros biomarcadores, como aminoácidos e ácidos nucleicos, pode fornecer evidências definitivas sobre a existência de vida em Marte. Agora, ponderemos sobre as implicações da descoberta de vida em Marte para a nossa compreensão da vida na Terra. Se a vida surgiu independentemente em dois planetas do mesmo sistema solar, isso sugere que a vida pode ser um fenômeno comum no universo. Por outro lado, se a vida na Terra e em Marte tiverem uma origem comum através da panspermia, isso indica que a vida pode se espalhar de planeta para planeta, tornando a busca por vida extraterrestre ainda mais desafiadora. Em contraste com a busca por civilizações perdidas, a pesquisa por vida microbiana em Marte concentra-se na análise de processos biológicos fundamentais e na identificação de moléculas orgânicas complexas. Essa abordagem, embora menos espetacular, pode fornecer informações mais concretas sobre a origem e a evolução da vida, além de contribuir para o desenvolvimento de tecnologias de detecção de vida em outros planetas e luas do sistema solar. Portanto, a exploração de Marte não é apenas uma busca por sinais de vida passada, mas também uma oportunidade de expandir os nossos conhecimentos sobre a vida em geral e a nossa compreensão do nosso lugar no universo. A complexidade e a sutileza da pesquisa exigem precisão e rigor. Ainda que a busca por sinais de vida ou mesmo de civilizações extintas em Marte ocupe o centro do palco, é crucial reconhecer que o planeta vermelho representa um valioso banco de dados para aprimorar nossas capacidades de defesa planetária. Em vez de focar exclusivamente no passado ou em potenciais descobertas exobiológicas, podemos usar o conhecimento adquirido em Marte para mitigar riscos existenciais que ameaçam a Terra. A história geológica marciana, repleta de eventos cataclísmicos, serve como um espelho, refletindo os perigos inerentes ao nosso sistema solar e nos alertando para a necessidade de desenvolver estratégias de proteção eficazes. Sobretudo, o estudo das crateras de impacto em Marte oferece insights inestimáveis sobre a frequência e a magnitude de eventos de colisão cósmica. Ao analisar a distribuição, o tamanho e a idade das crateras, podemos refinar nossos modelos de risco de impacto e estimar a probabilidade de eventos semelhantes ocorrerem na Terra. Além disso, a análise da composição dos asteroides e cometas que atingiram Marte pode nos ajudar a identificar os tipos de objetos que representam a maior ameaça ao nosso planeta. Ademais, a pesquisa sobre os processos atmosféricos em Marte, especialmente a perda da atmosfera original, nos alerta para a vulnerabilidade da Terra às mudanças climáticas e à radiação solar. Ao entender os mecanismos que levaram à desertificação de Marte, podemos desenvolver estratégias para proteger a atmosfera terrestre e evitar um destino semelhante. Em particular, o estudo da interação entre a radiação solar e a atmosfera marciana pode nos ajudar a prever os efeitos das ejeções de massa coronal e das tempestades solares na Terra, permitindo-nos tomar medidas preventivas para proteger nossos satélites e redes de energia. Em contrapartida, a exploração de Marte também pode contribuir para o desenvolvimento de tecnologias que podem ser utilizadas para defender a Terra de ameaças externas.
A pesquisa sobre a utilização de recursos in situ, ISRU, como a extração de água e a produção de propelente a partir do solo marciano, pode levar ao desenvolvimento de sistemas autossuficientes para a defesa planetária. Por exemplo, a construção de bases lunares ou marcianas equipadas com telescópios e sistemas de rastreamento de asteroides pode fornecer um alerta precoce sobre objetos potencialmente perigosos. Por outro lado, a engenharia planetária, ou seja, a modificação deliberada de um planeta para torná-lo habitável, pode ser utilizada para proteger a Terra de ameaças futuras. A terraformação de Marte, embora um projeto de longo prazo, pode fornecer insights valiosos sobre como manipular a atmosfera, o clima e a superfície de um planeta para criar um ambiente mais favorável à vida. Esses conhecimentos podem ser aplicados para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na Terra, como o aumento do nível do mar e a acidificação dos oceanos. Agora, reflita sobre como essa abordagem pragmática pode influenciar a alocação de recursos para a exploração espacial. Em vez de priorizar exclusivamente a busca por vida extraterrestre, podemos investir em projetos que visem aprimorar as nossas capacidades de defesa planetária. Essa mudança de paradigma pode gerar benefícios tangíveis para a humanidade, protegendo-nos de ameaças existenciais e garantindo a nossa sobrevivência a longo prazo. Sem dúvida, aprender com os erros e os sucessos de Marte pode ser a chave para garantir um futuro seguro para a Terra. Ainda que a defesa planetária se apresente como uma razão pragmática para o estudo de Marte, a busca por conhecimento inerente à exploração espacial transcende as necessidades imediatas. Uma perspectiva crucial, frequentemente negligenciada, reside na capacidade de Marte catalisar avanços tecnológicos que reverberam em diversas esferas da vida terrestre, impulsionando a inovação e aprimorando a qualidade de vida de maneiras imprevistas. O desenvolvimento de tecnologias para sobreviver e prosperar em um ambiente tão hostil como o marciano exige soluções criativas e engenhosas, que, por sua vez, encontram aplicações inesperadas em setores como medicina, energia e agricultura. De fato, a necessidade de gerar energia de forma sustentável em Marte, com recursos limitados, impulsiona a pesquisa em fontes alternativas, como a energia solar e a energia geotérmica. As células solares de alta eficiência, projetadas para capturar a radiação solar tênue que atinge a superfície marciana, encontram aplicações na Terra, em áreas remotas ou em locais onde a infraestrutura elétrica é precária. Similarmente, as tecnologias de perfuração e extração de calor geotérmico, desenvolvidas para explorar o subsolo marciano em busca de água, podem ser utilizadas para gerar energia limpa e renovável na Terra, reduzindo a nossa dependência de combustíveis fósseis. Ademais, a busca por alimentos em Marte com solo infértil e recursos hídricos escassos estimula a inovação em técnicas de agricultura vertical e hidroponia. Os sistemas de cultivo em ambientes fechados, projetados para maximizar a produção de alimentos em um espaço limitado, encontram aplicações nas cidades, permitindo a produção local de alimentos frescos e nutritivos, reduzindo a necessidade de transporte e minimizando o impacto ambiental da agricultura. A utilização de sensores e sistemas de controle automatizados, desenvolvidos para monitorar e otimizar o crescimento das plantas em Marte, também encontra aplicações na agricultura de precisão, permitindo o uso eficiente de água e fertilizantes. Em contrapartida, a necessidade de proteger os astronautas da radiação cósmica e das condições extremas de temperatura em Marte impulsiona o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias de proteção. Os trajes espaciais de alta tecnologia, projetados para suportar as condições hostis do ambiente marciano, encontram aplicações em medicina, permitindo a criação de roupas de proteção para profissionais de saúde que lidam com materiais perigosos. Os materiais isolantes de alta performance, desenvolvidos para proteger as bases marcianas das variações extremas de temperatura, também encontram aplicações na construção civil, permitindo a criação de edifícios mais eficientes energeticamente. Agora, considere como a telemedicina, uma área em rápido crescimento, se beneficia da exploração de Marte. A necessidade de fornecer cuidados médicos remotos aos astronautas em Marte impulsiona o desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico e tratamento à distância, que podem ser utilizadas para atender pacientes em áreas rurais ou em países com infraestrutura médica precária.
A utilização de robôs cirúrgicos e sistemas de monitoramento remoto desenvolvidos para auxiliar os astronautas em Marte também encontra aplicações na telemedicina, permitindo que especialistas realizem cirurgias e monitorem pacientes à distância. Por conseguinte, a exploração de Marte não se limita à busca por vida extraterrestre ou à defesa planetária. Ela representa um motor de inovação tecnológica que beneficia a humanidade de maneiras diversas e inesperadas. Ao investir na exploração espacial, estamos investindo em um futuro mais próspero e sustentável para todos. A busca por respostas em Marte, portanto, é também uma busca por soluções para os desafios que enfrentamos na Terra. Deste modo, a inovação se torna um legado tangível da exploração espacial. Apesar dos benefícios tangíveis da inovação tecnológica estimulada pela exploração espacial, uma dimensão menos explorada, porém igualmente crucial, reside no impacto da jornada marciana sobre a própria psique humana e o desenvolvimento de novas formas de colaboração global. A empreitada de desvendar os mistérios de Marte não é apenas uma busca por conhecimento científico ou vantagens tecnológicas. Ela representa um profundo desafio à nossa capacidade de superar divisões e trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum, um farol de esperança para um futuro onde a cooperação transcende as fronteiras nacionais e ideológicas. Ademais, a simulação de ambientes marcianos na Terra, em locais como o deserto do Atacama ou as regiões árticas, oferece oportunidades únicas para estudar o comportamento humano em condições extremas e desenvolver estratégias para mitigar os efeitos do isolamento e da privação sensorial. As equipes que participam dessas simulações aprendem a lidar com o estresse, a resolver conflitos e a manter a coesão em ambientes confinados, habilidades que são valiosas não apenas para futuros astronautas, mas também para equipes que trabalham em ambientes remotos, como plataformas petrolíferas ou estações de pesquisa antárticas. Ademais, o estudo dos efeitos psicológicos da longa duração das viagens espaciais, como a depressão, ansiedade e a perda de sono, pode levar ao desenvolvimento de terapias inovadoras e estratégias de enfrentamento que beneficiam pessoas que sofrem de problemas de saúde mental na Terra. Outro sim, a construção de uma base permanente em Marte exigirá a colaboração de cientistas, engenheiros e especialistas de diversos países, culturas e disciplinas. A coordenação de esforços em larga escala, a partilha de recursos e a superação de barreiras linguísticas e culturais representam um desafio sem precedentes, mas também uma oportunidade única para fortalecer os laços entre as nações e promover a paz e a compreensão mútua. A criação de protocolos e padrões internacionais para a exploração espacial, a definição de responsabilidades e a partilha de dados científicos são passos importantes para garantir que a jornada marciana seja uma empreitada colaborativa e benéfica para toda a humanidade. Em adição, a popularização da exploração espacial através de documentários, filmes e programas educativos desperta curiosidade e inspira as novas gerações a seguir carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. A imagem de astronautas explorando um planeta distante, enfrentando desafios complexos e descobrindo novos mundos serve como um realmente poderoso incentivo para que os jovens se dediquem ao estudo, a pesquisa, contribuindo para o avanço do conhecimento e o desenvolvimento de soluções inovadoras para os problemas do nosso tempo. A criação de programas educativos que utilizam a exploração espacial como um tema central pode despertar o interesse dos alunos pela ciência e pela tecnologia, preparando-os para os desafios do futuro. Por outro lado, a reflexão sobre a possibilidade de vida em outros planetas nos leva a questionar as nossas próprias crenças e valores, a repensar o nosso lugar no universo e a reconhecer a importância da diversidade e da tolerância. A descoberta de vida em Marte, mesmo que seja apenas vida microbiana, teria um impacto profundo na nossa compreensão da natureza da vida e da nossa relação com o cosmos. Essa descoberta pode nos ajudar a superar o antropocentrismo e a reconhecer que a vida na Terra é apenas uma pequena parte de um universo vasto e complexo, onde existem inúmeras outras formas de vida, cada uma com seu próprio valor e importância. Dessa forma, considere como o entusiasmo e a inspiração geradas pela exploração espacial podem ser canalizadas para resolver os problemas que enfrentamos na Terra.
A colaboração internacional, a inovação tecnológica e o investimento em educação, que são essenciais para a jornada marciana, também são fundamentais para construir um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. A exploração de Marte, portanto, não é apenas uma busca por respostas em outro planeta, é uma oportunidade de transformar a nós mesmos e de construir um mundo melhor para as futuras gerações. A jornada em si se torna um catalisador para a evolução humana. A exploração de Marte, contudo, não se restringe a desvendar mistérios ancestrais ou a fomentar inovações tecnológicas. Uma camada ainda mais profunda reside na sua capacidade de catalisar uma nova era de questionamento filosófico e existencial, confrontando-nos com a nossa própria finitude, instigando-nos a instigar a essência da experiência humana. Ao contemplarmos a vastidão do cosmos e a possibilidade de vida em outros mundos, somos inevitavelmente levados a confrontar questões milenares sobre o propósito da existência, a natureza da consciência e o nosso lugar no universo. Em contrapartida à visão antropocêntrica que outrora dominou o pensamento ocidental, a exploração de Marte oferece uma perspectiva cósmica que relativiza a importância da humanidade. A descoberta de que não somos únicos, de que a vida pode existir em outros planetas, obriga-nos a reconsiderar a nossa posição no universo e a reconhecer a nossa insignificância face à imensidão do cosmos. Essa humildade cósmica, longe de nos desmoralizar, pode inspirar-nos a valorizar ainda mais a vida na Terra e a trabalhar em conjunto para proteger o nosso planeta e garantir a sobrevivência da nossa espécie. Paralelamente, a exploração de Marte suscita questões éticas complexas sobre o nosso papel como exploradores e potenciais colonizadores de outros mundos. Temos o direito de alterar o ambiente de Marte, mesmo que isso signifique destruir possíveis formas de vida microbiana? Qual é a nossa responsabilidade para com as futuras gerações de marcianos, humanos ou não? Estas questões, que outrora pertenciam ao domínio da ficção científica, tornam-se cada vez mais relevantes à medida que nos aproximamos da colonização de Marte. De modo análogo, a busca por inteligência extraterrestre, seja em Marte ou em outros sistemas estelares, desafia a nossa definição de inteligência e obriga-nos a considerar a possibilidade de que existam formas de consciência radicalmente diferentes da nossa. Como reconheceríamos uma inteligência extraterrestre se ela não se manifestasse através da linguagem ou da tecnologia? Como comunicaríamos com ela se não partilhássemos nenhum ponto de referência comum? Estas questões, que pertencem ao domínio da filosofia da mente, tornam-se cada vez mais urgentes à medida que aumentam as nossas chances de encontrar vida em outros mundos. Agora, imagine como a descoberta de uma civilização marciana extinta impactaria a nossa compreensão da história e da cultura humana. Se encontrássemos vestígios de uma sociedade avançada que floresceu e depois desapareceu em Marte, seríamos obrigados a reconsiderar a nossa própria trajetória civilizacional e a aprender com seus erros. Essa descoberta poderia nos alertar para os perigos da guerra, da degradação ambiental e da desigualdade social, inspirando-nos a construir um futuro mais sustentável e equitativo para a humanidade. Nesse sentido, a exploração de Marte não é apenas uma aventura científica ou tecnológica, é uma jornada filosófica e existencial que nos confronta com as questões mais profundas sobre a nossa natureza e o nosso lugar no universo. Ao explorar outros mundos, estamos também a explorar a nós mesmos, a descobrir novas perspectivas sobre a vida, a consciência e o propósito da existência. A audácia de questionar, de explorar, de desvendar, pavimenta o caminho para uma compreensão mais profunda e abrangente do que significa ser humano. Ao contemplarmos a tapeceira que meticulosamente tecemos até aqui, percebemos que as linhas aparentemente díspares da exploração marciana convergem para um ponto de inflexão crucial. Não se trata de enumerar os fios individualmente, mas sim de apreciar a robustez e a complexidade do tecido resultante. As questões levantadas, as hipóteses aventadas e as implicações desveladas ressoam em uníssono, criando uma sinfonia de possibilidades e desafios que redefinem nossa percepção do cosmos e de nosso lugar nele. Como a água que busca seu leito no rio, as diversas correntes de pensamento que exploramos moldaram um caminho rumo a uma compreensão mais profunda.
Não estamos mais simplesmente observando Marte como um corpo celeste distante, mas sim interagindo com ele como um espelho que reflete nossas próprias aspirações, medos e limitações. A busca por vida, a necessidade de defesa planetária e o imperativo da inovação tecnológica se entrelaçam, revelando que a jornada marciana é, em última instância, uma jornada sobre nós mesmos. À medida que nos aproximamos do clímax desta exploração, torna-se evidente que as respostas que buscamos em Marte não se limitarão às areias vermelhas e às rochas antidas. Elas se estenderão para o âmago de nossa existência, desafiando nossas crenças mais arraigadas e inspirando-nos a repensar o futuro da humanidade. A promessa de descobertas extraordinárias, a possibilidade de contato com outras formas de vida e o potencial para avanços tecnológicos sem precedentes pairam no horizonte, impulsionando-nos a seguir em frente com coragem e determinação. Refletindo sobre esta jornada até o momento, percebemos que a exploração de Marte é muito mais do que uma aventura científica ou tecnológica. É um empreendimento filosófico, existencial e, acima de tudo, humano. É um testemunho de nossa capacidade de sonhar, de inovar e de colaborar em busca de um objetivo comum. É uma prova de que, mesmo diante dos desafios mais complexos, podemos superar nossas diferenças e trabalhar juntos para construir um futuro melhor para nós mesmos e para as futuras gerações. Como um navio que se aproxima de um porto distante, estamos nos aproximando da conclusão desta exploração. As luzes do farol começam a brilhar com mais intensidade, guiando-nos para um destino que, embora ainda incerto, promete ser transformador. Preparemo-nos, portanto, para o que está por vir, com a mente aberta e o coração receptivo, pois a verdade que nos aguarda em Marte pode mudar para sempre a nossa percepção do universo e de nosso lugar nele. Que a curiosidade nos impulsione adiante. E, agora, ao contemplarmos o horizonte final desta jornada imaginária a Marte, somos confrontados com uma verdade fundamental. A exploração, em sua essência mais pura, não reside apenas na descoberta de novos mundos, mas na profunda transformação que ela opera em nós mesmos. A busca por vestígios de civilizações perdidas, por sinais de vida em outros planetas, serve, em última análise, como um espelho que reflete nossas próprias aspirações, medos e a incessante busca por um propósito maior. A poeira vermelha de Marte, que outrora sussurrava segredos inaudíveis, agora ressoa com ecos de possibilidades infinitas. Não apenas a possibilidade de que não estamos sozinhos no universo, mas a possibilidade de que a vida, em suas miríades de formas e manifestações, seja uma constante cósmica, um fio condutor que une os confins mais distantes do espaço-tempo. E, se assim for, qual é a nossa responsabilidade diante dessa vastidão? Qual é o nosso papel como guardiões da vida, como exploradores do desconhecido, como co-criadores de um futuro ainda a ser escrito? Comente a palavra aqui embaixo se você chegou até aqui e está curtindo o mistério. Quero saber quem está junto nessa jornada. A resposta talvez não se encontre gravada em hieróglifos marcianos ou em códigos genéticos alienígenas, mas sim inscrita em nossos próprios corações. A exploração de Marte, como qualquer grande empreendimento humano, exige coragem, resiliência, engenhosidade e, acima de tudo, uma profunda compaixão por todos os seres vivos. Exige que superemos nossas divisões, que abracemos a diversidade e que trabalhemos em conjunto para construir um futuro mais justo, sustentável e próspero para todos. Portanto, que a jornada a Marte sirva como um catalisador para uma nova era de consciência planetária, uma era em que reconheçamos a nossa interconexão com o cosmos e a nossa responsabilidade para com o futuro da vida. Que a busca por respostas em outros mundos nos inspire a fazer perguntas mais profundas sobre nós mesmos e sobre o nosso lugar no universo. Que a poeira vermelha de Marte nos lembre sempre que o verdadeiro tesouro não está lá fora, mas sim aqui dentro, na capacidade de sonhar, de amar e de criar um futuro melhor para todos. A verdadeira prática começa agora, com cada passo que damos em direção a um mundo mais consciente, compassivo e conectado. Que a exploração continue, não apenas nos céus, mas também em nossos corações.
Se curtiu esse episódio, deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos mistérios ocultos da humanidade. Próximo episódio falaremos sobre Máquina do Tempo Nazista, tecnologia perdida ou ficção?